Vamos iniciar mais o Evangelho. Solidariedade. Alegrai-vos com os que alegram e chorai com os que choram. Paulo. Realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes com quem nos estimula a suportar os estorvos leves. Um desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus. Como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nosso regime de favoritismo e exceção. Ajudar os que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar a paciência aos que choram, na posição de superiores tranquilo, é o mesmo que falar à margem de problemas sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e egoísmo transformaria a terra em manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com que se alegram, porquanto ajudar com pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que para regozijar-nos com o regozijo dos outros sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. O que nos fala, né? Pelo menos que eu entendi. A gente prefere ver mais a desgraça alheia do que a felicidade, né? Aí porque você vê a desgraça alheia, você fala, comigo não aconteceu isso, eu tô um pouquinho melhor. Então quer dizer, você prefere mais ver outras pessoas se lamentando, porque assim você se julga um pouquinho melhor do que ver a felicidade alheia. E quando você vê a felicidade alheia, você fala, nossa, mas ela tem porque eu não. Eles conseguiram porque eu não. Eu quero um também. Mas ninguém quer a desgraça alheia, né? Só quer a felicidade alheia. Nossa, o tempo não tá nem tão frio, mas tá um ar seco. Você respira, você sente a poeira da terra, sabe? Sente até terra no ar. Tá muito seco o ar. E eu não tenho nem problema e eu tô tendo. Então, quer dizer, a gente tem que mudar essa nossa forma de pensamento, né? Vamos continuar o nosso evangelho, bem-aventurados dos aflitos, esquecimento do passado. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos nas vésperas e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade, tem consciência de seus atos anteriores. Então ele sabe por que sofre e que sofre justamente a lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite exaurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. A gente tem um bloqueio, né, da memória quando a gente reencarna, né, porque senão ia ser muito difícil. Se a gente tivesse feito coisas boas ou ruins, quem a gente seria, né, para não nos prejudicar sentimentalmente, tanto da maneira positiva como negativa. Mas a gente tem dentro de nós mais ou menos algo que já conhecemos, sentimentos, aversões, afinidades. Isso a gente já tem um pouquinho, né? Às vezes a pessoa nunca aprendeu tal coisa, mas faz muito bem. Às vezes você gosta de um lugar que você nunca foi, você simpatiza com uma pessoa que você mal conhece, e assim vai indo, né? Então a gente tem um bloqueio, mas não esse nada na memória, né?
Motivos de resignação. Pelas palavras bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Quando eu leio o Evangelho e vejo sobre bem-aventurados aflitos, eu consigo entender que Jesus ele não apoiava o vitimismo, né? Não era isso. Tem até uma parte assim que você vê que ele fala, né? Se a tal pessoa realmente quer se curar lá do lado de um rio, mas você realmente quer se curar? Porque a pessoa tem que querer se curar. Então ele deixa muito claro que existe o vitimismo em excesso, né? E a pessoa se sentir bem por estar, né? Sendo um alvo para alguém de ai, que coitado, tá sofrendo, né? Então, quer dizer, eu acho que né, nessas palavras que eu leio, não é que Jesus diz que a gente tem que ser o sofredor, ai, tu coitadinho tá no meu reino. Não, é tipo assim, aquele que está se autoelevando, está passando por provações, está conseguindo, né, sair bem delas, que aí esse sim, né, ele está passando por provações que na Terra são consideradas difíceis. E essas provações consideradas difíceis faz com que a pessoa supere ela muito bem. Então eu acho que é nessa parte que fala, né, bem-aventurados aflitos. Porque tem pessoas que estão aflitas e são más, né? E tem pessoas que são boas que estão bem, né? Que causam, assim, tá numa estrutura financeira boa, mas acaba ajudando bastante a sociedade. Tem pessoas que são paupérrimas e são assassinos, né? Então, quer dizer, eu acho que nessa parte de bem-aventurados aflitos, ele é muito essa parte característica de você estar passando por uma provação e estar se dando bem nela, né? Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerai-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupa séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Essa parte que você está sofrendo hoje, que você fez no passado, eu também vejo ela como não 100%, né? Porque você pode não ter sofrido tal coisa e estar passando por aquilo ali como uma prova, né? Vamos jogar assim de novo a palavra prova. Não significa necessariamente que você fez, mas houve uma circunstância que aconteceu aquilo lá com você, você superou bem. Muitas vezes o que outras pessoas fazem para nós não significa que nós fizemos para alguém, né? Mas aquilo que nós vamos sentir, né? O retorno que nós vamos sentir é o que vai nos dizer como que vai andar aí o andar da carruagem, né? Se o seu retorno for positivo, você tá ali, facilita, né? Tanto a sua vida como a outra vida também, porque tudo que a gente faz de maneira negativa, de qualquer maneira, ela reverte contra nós, né? Então a outra pessoa vai ter algo revertido, né? O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem um credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei liquidação do resto e ficarás livres. Senão vou perseguir-te até o que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz em submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Mas se ao procurar quitá-las de um lado ou de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta qualquer que seja que não traga consigo a própria punição, necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã, se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus.
de maneira que se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraindo uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se há um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos, né? Então, quando a gente passa por algo, é muito importante a gente não prejudicar uma outra pessoa, né? Quando a gente se prejudica, quando a gente está prejudicando alguém, né? Mas lógico que tem maneira de se prejudicar a si mesma, né? Tem muita maneira. Às vezes a gente vai entendendo que o nosso maior inimigo é nós. Ah, mas você acha que foi fulano, ciclano, bertano? Foi você. Você é a sua mente, né? O que você tem feito com ela. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram sua felicidade na satisfação do amor próprio dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebeste o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Então, quer dizer, quantas vezes a gente vai reencarnar, quantas vezes forem necessárias, né? Até que a gente gosta, né, de estar aqui, mas a vida real é ainda espiritual, então se a gente gosta dessa, imagina qualquer real. Então vamos agradecer, né, o Evangelho de hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo Evangelho de hoje, por esse ar, né, mesmo assim sequinho, né, mas o ar, por estar fresquinho ainda, por a imagem da minha janela, pelo Pichotinho, pelos familiares, pela minha mãe amada. Obrigada por tudo e assim seja.